E hoje você vai entender o porquê o cliente precisa te contratar. Por que o cliente precisa de um engenheiro e de um arquiteto ou de um técnico para poder estar regularizando o imóvel. Muita gente não tem nem noção disso, tá? Mas o cliente não consegue fazer nada sem você. E é justamente isso que eu vim trazer para você, as formas como você vai argumentar para o seu cliente, você vai fechar mais contratos justamente com tudo que eu vou te mostrar aqui hoje. Porque a maioria dos profissionais não sabem nem o porquê explicar para o cliente que ele precisa do serviço dele. E é justamente isso que eu vou te mostrar hoje, tá? Então sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. A Eveline falou, é tudo maravilhoso mesmo. Que bom te ver aqui, Eveline. E hoje a gente vai falar justamente sobre o cliente contratar engenheiro e arquiteto. Por quê? Para regularizar o imóvel, aprovar projeto de prefeitura, precisa de um engenheiro, de um arquiteto ou de um técnico. É isso que eu vou te falar, porque se você não tiver consciência disso, você não consegue passar isso para o cliente. O cliente não consegue o quê? Entender. O cliente não consegue entender o porquê que ele vai te contratar. E são serviços caros. Vou falar a verdade para você. E eu tô lembrando, né, que ontem aqui na nossa aula de esquenta, a Eveline falou de um serviço que ela fechou de R$25.000. São serviços caros. A Eveline que tá aqui, ó, presente. Ela falou de um serviço de R$25.000. Então a gente tá falando de serviços que são caros, tá? E você precisa mostrar para o cliente o porquê que ele vai te contratar. Peraí. O que eu tenho que falar para ele? Como é que eu explico isso para ele? É justamente isso que eu vou te mostrar hoje, tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês agora? Gente, tem muitos profissionais que estão literalmente desistindo da profissão. Talvez hoje você seja um desses que tenha passado na sua cabeça que você deveria desistir da profissão. Muitos engenheiros, muitos arquitetos, muitos técnicos que estão atuando em outra área. Por quê? Porque às vezes não conseguiu ter confiança, ter segurança para entrar numa área. Eu vou fazer um projeto, me sinto seguro. Vou fazer uma obra, me sinto seguro. E não consegue chegar nesse momento e acabam desistindo da profissão. Então agora eu quero a ajuda de vocês. A ajuda de vocês para ajudar esses profissionais e para me ajudar. Quero que vocês façam o seguinte. Compartilhe isso aí com algum profissional que você conhece. Compartilhe essa aula. Logo abaixo tem um item de compartilhar, um botãozinho de compartilhar. Compartilha. Por quê? Você vai estar mudando a vida de um profissional, tá? E você me ajuda a estar aqui sempre presente, trazendo conteúdo aqui para vocês. Já quis desistir da profissão, mas hoje me sinto seguro, depois que conheci o curso de aprovação de projetos de prefeitura. Olha só, Eveline, sempre presente, sempre contando coisa boa aqui pra gente. A Eveline tem muita demanda. Exatamente isso. Exatamente isso. Hoje, eu quero tocar aqui nas palavras que vão afetar ali a sua cabeça para você entender. Sabe por quê? O que eu entendo hoje? Que o nosso maior concorrente, e eu não achava isso, eu falava, meu Deus, eu vou entrar, teve tantas pessoas que formaram comigo, eu não vou conseguir entrar na área, e a cabeça da gente é essa, tipo, formou tantas pessoas comigo, e agora eu vou entrar nessa área, como é que eu vou concorrer com todos esses profissionais? A nossa concorrência tá aqui, ó. O seu maior concorrente hoje é você, só que eu quero te mostrar pontos que vão te fazer entender primeiramente o porquê o cliente precisa do seu serviço, o porquê você é muito bem remunerado para trabalhar com regularização de imóveis e projetos de prefeitura e como é que você vai passar isso para o seu cliente. Porque se você não acredita, você não consegue passar isso para o cliente. Se você não tem ali na sua cabeça, se você não está preparado, acreditando que você pode cobrar caro por um serviço, que você pode ser muito bem remunerado por esse serviço, você não consegue passar essa mesma confiança para o cliente. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo fora para a gente conseguir entender. Um exemplo disso, galera, é que uma vez, né, eu fui para uma viagem e assim, sempre tive medo de avião. Vou falar a verdade para vocês, sempre tive medo de avião. E aí, tava lá nesse avião, né? A gente tava chegando em Porto Seguro. E quando o avião foi pousar, ele arremeteu. E até então eu nem sabia o que significava arremeter um avião, gente. Pra mim, aquilo ali era novo. Aquilo ali era totalmente novo. Cara, o avião fez assim, saiu. E eu falei, gente do céu, eu entrei em pânico. Daí, tava tudo bem, né? Assim, porque existe isso, acontece isso, tava tudo bem, até o piloto pegar lá e avisar pra gente, olha, ele queria falar, né, que não conseguiu pousar porque a pista estava molhada, mas ele poderia fazer o quê? Nos acalmar. Só que ele pegou aquele negócio e a voz dele tava, gente, trêmula.
trêmula, tava custando entender o que ele tava falando. Naquele momento eu desesperei. Naquele momento ali, nossa senhora, foi terrível. Falei, agora lascou. Se ele que tá ali no comando não tá confiante, imagina eu que não sei de nada. Tem nada para fazer, tô aqui de boa. Então, o que acontece? É isso que a gente passa pro cliente, tá? Se eu chego ali e eu não tô confiante nesse serviço, eu não tô confiante em passar ali para o cliente, por exemplo, um orçamento, o orçamento aí, sei lá, vamos pegar um valor, a gente fala de valores altos, mas vamos pegar o valor, um dos valores mais baixos, hein? Que tem de regularização de imóveis. Uma proposta de regularização de imóveis, normalmente, fica na média de R$3.000. Como é que eu chego no meu cliente, tá? Muita gente faz isso pelo WhatsApp, lá R$3.000 e manda lá no WhatsApp. Pelo amor de Deus, não faça isso na vida de vocês, tá? Então, não faça dessa forma. Mas como é que eu chego lá no cliente se eu não estou confiante em cobrar o meu serviço R$3.000? Eu já fiz muito isso, onde eu ia assim, ó, gente, no meu caminho até eu chegar no cliente era o seguinte, que eu não tinha escritório, né? Então eu ficava assim, meu Deus, eu vou cobrar 3.000? Não, 3.000 é muito caro. Não, mas 2.000 é muito barato, mas 3.000, mas eu estudei tanto para isso, mas eu já reprovei tanto projeto, mais isso, mais aquilo. E eu pensando naquilo ali. Quando eu chegava na frente do cliente, cara, de cara ele percebia. E você precisa entender o porquê que ele precisa do seu serviço. E ele precisa, não é tipo, vai ser um luxo ele contratar um engenheiro, um arquiteto ou um técnico para regularizar imóvel. Não é isso, ele está necessitando do seu serviço. Simplesmente necessitando do seu serviço, tá? E aí, o que acontece? Se você não está preparado, você vai perder essa oportunidade. Por quê? Porque você não sabe mostrar para ele valor. Você não sabe mostrar para ele o porquê que ele precisa te contratar. Então, só para começar, só para vocês entenderem, né? Essa parte de projeto de prefeitura e regularização de imóveis é uma área que tem, eu gosto de falar porque agora eu estou empolgada com esse número. 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. No seu município, existe mais da metade dos imóveis irregulares. Mais da metade. Não é brincadeira, gente. Mais da metade. E você, às vezes, está perdendo oportunidade. Você está perdendo oportunidade. Às vezes, eu vou tentar uma obra, vou tentar entregar um currículo. E não acaba entendendo o que é regularização de imóveis, projeto de prefeitura. Você está perdendo oportunidade. Fora aqueles profissionais que desistem porque não conhecem a área de projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Isso acontece por quê? Vamos supor que você foi contratado para fazer um projeto. O João chegou aqui, vou usar o exemplo do João, que eu só falo João aqui, né? João e Maria. Então, vamos lá. O João chegou aqui no meu escritório e pediu para fazer um projeto para ele, da edificação dele. Ele quer construir, é o sonho dele, beleza. Eu falei, cara, peguei um projeto, agora tá demais, vou cobrar para esse projeto, tudo mais, agora eu vou começar a decolar. Daí você começa a criar o projeto e isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, tá? Daí você foi lá, criou o projeto e mandou para a prefeitura e você não sabe regularizar imóvel, você não sabe aprovar projeto em prefeitura. E o que vai acontecer? Se você não manda o projeto para a prefeitura, o seu cliente tem multa e embargo. Primeira coisa, pode ocorrer durante a obra. E se você manda errado, o projeto vai ser notificado. Meu primeiro cliente de aprovação de projetos, ele teve um imóvel irregular porque eu não sabia criar projeto para a prefeitura. Eu até mandei ele para a prefeitura várias vezes, mas eu não sabia criar. E o projeto voltou, e o cliente falou, não, chega, porque eu não sei se vocês já passaram por essa sensação, para quem nunca pegou nenhum serviço, o cliente que chega querendo um projeto, ele fala assim, Bruna, tô querendo um projeto, que dia que fica pronto? Semana que vem tá pronto? Gente, é sempre assim. O cliente, ele chega no escritório e ele quer um projeto para ontem. Pode ser qualquer cliente, ele quer um projeto para ontem. E daí, se você fica ali, como aconteceu comigo, notifica, o cliente perdeu a paciência, falou, não, deixa esse negócio para lá, que eu vou fazer dessa forma mesmo, e teve um imóvel irregular. E aí, o que acontece, gente? É nessas situações que muitos profissionais desistem da profissão. Por quê? Eu não aprendi isso na faculdade, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar? Não tem como, não aprendi nada disso na faculdade. Não sei criar um projeto, não sei nem começar esse projeto, não sei nem emitir um RT para um projeto de prefeitura. Vou até pegar um documento aqui, só para usar como exemplo, que está aqui em cima de uma certidão. Certidão de uso do solo. A maioria sabe nem o que significa esse negócio.
Sem nem o que significa. Às vezes acha que sabe trabalhar com projeto de prefeitura e regularização de imóvel, mas não sabe nem o que significa. E é um dos documentos que a prefeitura pede. É um dos documentos que a prefeitura pede lá no seu processo. Daí, o que acontece? Você manda o processo, é notificado, você fala, cara, eu não sou bom na minha área, eu vou desistir, porque eu sou muito ruim. E é isso, gente, é normal. O ser humano, ele é assim, ele se cobra, porque você estudou 5 anos, você não aprendeu o que precisa fazer em todas as obras, parece óbvio, então pode desistir, né? Parece isso, pode desistir. Só que não, gente. Eu passei por essa mesma situação, tá? Onde o cliente teve um imóvel irregular. Eu não quero que vocês passem por isso, porque eu tô mostrando para vocês o caminho. E o intensivão vai ser literalmente um aprofundar nessa área, tá? Vou mostrar para vocês o passo a passo ali, tudo detalhado, para vocês entenderem essa parte de regularização de imóveis, projeto de prefeitura e dominarem ela, tá? Então é justamente para isso que eu faço os eventos. E aí, galera, eu entendi só depois de um tempo que para eu atuar na área, eu precisava aprender projetos de prefeitura, aprender a aprovar projeto em prefeitura. Por quê? Primeiramente, porque eu enxerguei uma oportunidade que muita gente não consegue enxergar. Talvez a maioria de vocês que estão aqui não tem nem noção, tá? Nem noção que é uma área que existe uma alta demanda. Gente, são 30 milhões de imóveis irregulares no país. No seu município aí, pega pelo menos metade dele. Pensa aí coloca a sua cabeça para pensar, ou não, faz o seguinte, abre o Google Earth, olha lá por cima e pega metade. Fala, ó, essa metade aqui tá irregular. Só isso que tem para você. Agora eu te pergunto, você conhece profissionais que atuam nessa área? Você conhece? A maioria não tem conhecimento de nenhum ou quase nenhum que regulariza imóvel e aprova o projeto em prefeitura. E essa metade tá irregular. Precisa de alguém que saiba o quê? Regularizar imóveis. Precisa desse profissional. Essa metade do município está precisando disso e não tem gente. Primeiro, se a gente está falando de uma área que tem uma alta demanda, se a gente está falando de uma área que tem uma baixa concorrência, a gente está falando de uma área que tem uma alta lucratividade. Eu costumo usar esse exemplo, né? Que foi um exemplo que eu vivi aqui na minha vida, né? Na época do começo da pandemia. Para mim foi uma loucura, eu não entendi o que estava acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí surgiu o álcool em gel. Falei, gente, o álcool em gel, vamos comprar. Eu andei aqui no meu município, eu moro em Anápolis. Então, eu andei assim, a Anápolis inteira atrás de um álcool em gel. Eu não encontrava, eu bati em mercado, bati em farmácia, nada. E aí, quando eu encontrei um álcool em gel, foi tipo um achado, sabe? Tipo, alguém falou, chegou lá, eu fui correndo lá pra comprar. Cara, eu paguei R$30 num potinho de álcool em gel. Acho que foi uns R$30, mais ou menos. Pega aquele potinho ali, por favor. Vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar a marca não, mas olha aqui, isso aqui é um potinho de álcool em gel que a gente deixa aqui nas mesas, né? Um potinho desse aqui, eu acho que eu paguei nesse aqui R$4,99, tá? R$4,99 um potinho desse de 490 gramas. 490 gramas. R$4,99, só para vocês terem noção, olha aqui. E aí eu paguei R$30 lá no dia. Por quê? Isso é a demanda, né, que existe uma alta demanda, mas não tem gente que venda isso. E aí, quando chega, a gente paga caro por esses serviços. A gente literalmente paga caro por esses serviços. E assim é também a área de regularização de imóveis e projetos de prefeitura. Eu só consegui enxergar isso quando eu vi que eu tentei achar profissional para me ajudar, que eu tentei procurar informação e eu vi que ninguém atendia, ninguém fazia isso. Falei, peraí, gente, alguém tem que fazer isso. Então, por que não ser eu, né? Por que não vai ser eu aqui no município? E foi então que eu encontrei essa oportunidade, tá? Verdade, às vezes eu tento explicar para os engenheiros e arquitetos como acontece o processo para regularização. Nunca aprovei um projeto de primeira, enfim, né? Então, assim, se a gente não entende o porquê dessa regularização, o porquê dessa aprovação, como é que a gente passa para frente? Não tem como, tá? E entrando nessa área aí, você, né, se você começar a atuar com projeto de prefeitura e regularização de imóveis, você está pegando o cliente lá literalmente lá o calcanhar de Aquiles. Então, tipo, tudo envolve isso. Se você entrar na área de projeto de prefeitura e regularização e você tem um sonho, às vezes, de trabalhar em uma obra e tudo mais, essa oportunidade vai vir junto. Porque o projeto de prefeitura e regularização, ela te traz isso. Ela te traz essa oportunidade, ela te traz essa autoridade. Quando a gente fala de obra, vou dar um exemplo aí. Cara, se eu perguntar aqui, vocês conhecem quem trabalha com obra? Vai todo mundo falar eu, e é um monte, tá? Tipo, eu tô falando, quando eu pergunto isso, eu tenho certeza que vocês conhecem mais de um. Certeza absoluta. Absoluta, tá? Mas se eu chegar aqui e perguntar, vocês conhecem quem trabalha com regularização de imóveis? Não. E aí,
Quando acontece isso, quando o cliente ele tem ali a oportunidade de comparar o serviço do João com o José, com o Mário, para comparar a questão de obra, quando ele compara esses serviços, você tem uma chance menor de fechar aquele serviço. Se tem 3 pessoas concorrendo com você em uma obra, você tem 33,33 por chances de fechar com esse cliente. Agora, quando a gente fala de regularização de imóveis, o cliente não tem comparativo, não. Não tem profissional que faça esse serviço, porque não sabe, não foi ensinado na faculdade. Então, a sua chance de fechar ali aquele serviço é com o cliente, né? Como ele não tem outra pessoa para comparar o seu serviço, é de 100%. Bruna, quer dizer que todo cliente que surgir vai fechar? Não quer dizer que todo cliente que vai surgir vai fechar, mas eu tenho certeza que mais da metade dos clientes que surgem, até mais, gente, até mais. Hoje, os clientes que surgem aqui, das propostas que eu faço, que sempre vem cliente indicado por outros clientes, a maioria eu fecho, tá? Alguns não fecham, né? Porque às vezes, mas eu não tenho dinheiro agora, porque tem uma documentação pendente, entendeu? E aí acaba não fechando naquele momento. Mas, gente, não tem comparativo no mercado. Não tem comparativo no mercado. Então, é uma ótima oportunidade. E por que eu estou te explicando tudo isso? Para você saber explicar isso para o seu cliente. Para você chegar lá com o sarrafo lá em cima. Para você chegar lá e falar assim, olha, cara, eu sei por que o cliente precisa do meu serviço. Quando você acredita nisso, quando você entende isso, você passa essa confiança para o seu cliente. Você passa essa confiança para o seu cliente a poder entender. Tá, eu entendi por que eu vou pagar ali 10 mil, 5 mil, 3 mil pelo projeto da Bruna. Eu vou pagar 10 mil, 5 mil, 20 mil pelo projeto do Juliano, que está aí presente na live, um dos meus alunos. Então, o cliente precisa entender que o motivo pelo qual ele está pagando aquilo. E se você não acredita, como é que o cliente vai acreditar? Entenderam? E quando a gente fala de projeto de prefeitura e regularização, vou puxar mais o gancho ali para regularização, porque se você faz regularização, você faz projeto de prefeitura também. Imagina só, o cliente, ele está chegando ali para pegar para comparar o seu serviço, porque ele precisa do seu serviço. Não é porque ele quer. Eu acho que eu quero fechar com engenheiro, com arquiteto ou com técnico. Não é isso não, galera. Não é isso não. O cliente precisa do seu serviço. Quem faz, de acordo com a legislação do município, quem faz projeto é engenheiro, arquiteto e técnico. Não quer dizer que se você ler a legislação, você vai estar escrito lá explícito, engenheiro, arquiteto e técnico. Mas está escrito da seguinte forma: para executar esses serviços, é necessário ser um profissional habilitado. O que é esse profissional habilitado? Um profissional que tem uma carteirinha, nem sei onde está a minha carteirinha do CREA, tá na minha bolsa, mas tem a carteirinha que tem registro em algum conselho. Então, para a prefeitura, precisa ser o quê? Engenheiro que tem registro no CREA, arquiteto que tem registro no CAL, CFT que tem registro... CFT, o CFT que são os técnicos, tá? Então, gente, vocês conseguem atuar nessa área. É uma obrigação do cliente. Você tá achando que o cliente, hoje eu fiz aqui o projeto à mão, vou levar lá na prefeitura. Não existe isso. Até mesmo, tá? Para vocês terem uma noção. Hoje, né, para vocês terem noção, além de fazer o projeto, né, vocês vão precisar emitir uma responsabilidade técnica. Se você é engenheiro, se chama RT. Se você é arquiteto, é uma RRT. Se você é técnico, é uma TRT. Tá? Você vai precisar. A prefeitura cobra, mas por que ela cobra isso, Bruna? Ela cobra porque a prefeitura entende o seguinte, precisa ser um profissional que saiba fazer esse projeto. Manda qualquer pessoa fazer um projeto aí, não faz sentido. Então, eu faço o projeto e eu emito uma responsabilidade técnica por isso. Eu assino lá embaixo. Literalmente, eu falo e assino embaixo. Entenderam? Então, o cliente não consegue fazer sem você. Sendo assim, não vá para uma reunião com o cliente acreditando que, peraí, será que o cliente precisa do meu serviço? Ele precisa, gente. Não tem profissional que faça isso. Ele simplesmente precisa do seu serviço. Ele não consegue fazer sozinho. Você pode ter certeza absoluta. Ele não consegue fazer sozinho. Bruna, mas ele conseguiu achar um desenhista. O cara trabalha só com a parte de desenho. Ele faz lá o projeto, sabe fazer o levantamento. Mas, peraí. Eu não te falei que tem que emitir um ART, um RRT ou um TRT? Falou, Bruna. Então, o desenhista, ele emite esse documento? Não emite. Então, ele não consegue fazer essa regularização. Por isso,
O cliente precisa de você, engenheiro, de você, arquiteto, de você, técnico, para realizar esses serviços. Ele precisa, não tem para onde fugir. Ah, não, eu vou ver com tal pessoa. Não existe essa possibilidade. Não existe, fora de cogitação. Então, a prefeitura exige, seja um profissional habilitado. Fora isso, consegue dar entrada lá na prefeitura na regularização? Nem se quiser. Nem se quiser, manda dar entrada lá. Não dá conta, não pode, velho. Não pode, não tem nem como, entendeu? Então o cliente não consegue fazer isso sozinho. Com isso você consegue entender que ele precisa do seu serviço. Ele precisa do seu serviço. E ainda vou te falar mais, isso é só para o serviço inicial. Por quê? Vou dar um exemplo que acontece, estava até resolvendo agora com o cliente, né? Que a cliente me mandou algumas informações porque a gente precisou fazer o seguinte. O lote dela tem mais ou menos, deixa eu tentar desenhar aqui só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem como é que é o lote dela hoje. 10 metros por 30. Vou passar aqui para vocês entenderem. Isso aqui é o que tem na matrícula dela hoje, que é o documento de posse. 10 por 30. Um terreno assim reto, tá? Ó, ângulo de 90, 10 por 30. Daí, eu fui lá fazer um levantamento para fazer uma regularização, né? Porque ela tá querendo vender o imóvel dela, né? Ela tá programando para vender esse imóvel e falou, Bruna, preciso fazer a regularização. Cheguei lá no imóvel com essas medidas, né? Quando eu peguei a minha trena, fui lá identificar, tá mais ou menos... Ó, deixa eu pegar aqui um exemplo só para vocês entenderem. Ela invadiu... Ali tá uma diferença de mais ou menos 2 metros aqui, ó. 2 metros. Nessas 30 metros aqui, ó, de dimensão. 2 por 30. Só alterou isso. O que acontece? Você vai fechar mais um serviço. A gente tá falando aqui, se o lote tá com a medida errada, além da regularização que ela fechou com você, você fecha uma retificação diária, que é um processo de cartório. Porque a prefeitura vai exigir. Sendo assim, o cliente não consegue fazer aquele projeto. Ele não consegue dar entrada lá na retificação diária sem ter um projeto. E quem faz o projeto? Engenheiro, arquiteto e técnico. Somos nós que fazemos esses projetos. Então, o cliente não tem para onde fugir. Peraí, ou eu faço, ou eu faço. Ou eu faço, ou eu faço. É retificação diária, exatamente, Evelina. É retificação diária. Ou eu faço, ou eu faço. Ou eu contrato a Bruna, ou eu contrato. Não tem outras opções, não tem outros profissionais para eu comparar. A prefeitura não libera, certo? E para o cliente ter tudo regularizado, ele aprova na prefeitura que precisa do seu projeto e vem a parte da receita que você pode fazer, que é a regularização na Receita Federal, e vem a parte do cartório, que é a averbação. Mas para chegar no final, que é realmente o que vale para o cliente, que é na matrícula, para quem não sabe, a matrícula é... Aqui, ó, tô com a matrícula na mão. A matrícula de um cliente para levar amanhã na prefeitura. Isso aqui é a matrícula, que é o documento de posse do imóvel, tá? E aí, aqui na matrícula, tá, gente? Precisa estar averbada a construção. Se não tá, tá irregular. Eu não entendi muito bem, não, mas calma. Então, só para você não desesperar, vou te explicar todos esses detalhes dentro do nosso evento, tá? Que vai ser um intensivo regularização de imóveis. Se prepara que vem muito conteúdo aí. Então, assim, o cliente precisa do seu serviço. Se você sabe atuar com projeto de prefeitura e regularização de imóveis, você vai ter muitas oportunidades, você vai ter muitos clientes. Tem bastante processo, significa dinheiro. Exatamente. Ó, eu com essa cliente, fechei a regularização de imóvel, R$3.000. E aí, vou e fecho mais um processo de retificação. Quanto eu posso cobrar com o processo de retificação? Na média de R$2.500, R$3.000, mais um processo, que é simples de fazer. Tudo isso porque você sabe regularizar imóvel, tá? E se você tá ali regularizando, você gera para o cliente o quê? Uma segurança para ele fechar com você. Ele não vai procurar outra pessoa para fazer isso. Ele vai fechar diretamente com você, tá? Então, gente, tem muito imóvel regular para vocês entrarem nessa área. E aí, você tem que começar. Você simplesmente tem que começar. Começar como, Bruna? Começar mostrando para as pessoas, para os clientes, né, para os seus futuros clientes, que eles precisam do seu serviço. Agora, você sabe que o cliente, ele realmente precisa do engenheiro, do arquiteto, do técnico, ele não consegue fazer sem você. Ele não consegue criar ali um projeto e às vezes falsificar uma assinatura, vamos longe, né? Pensar assim, nossa, o cliente não quer contratar, então ele vai falsificar uma assinatura. Não consegue, precisa de uma responsabilidade técnica, que é a RT, RRT, o TRT. E lá na RT, todos
todas as responsabilidades têm um número. A prefeitura confere para ver se é de verdade. Entendeu? O cliente não consegue fazer nada sem você. Ele não consegue fazer nada sem você. E quando você entende isso, você já chega assim com o sarrafo lá em cima. Tipo, cara, eu sei que você precisa do meu serviço. Não é para você falar isso, mas para você entender que ele precisa do seu serviço. E mostrar o porquê. Olha, se o senhor não me contratar para fazer o serviço, né, a gente não fechar, o senhor não consegue regularizar o imóvel. O senhor não consegue porque precisa de um profissional responsável, que somos nós, engenheiros, arquitetos e técnicos. Então, divulgue isso, entenda isso, mostre isso para o cliente, que você vai ter mais clientes, que você vai regularizar muito imóvel. São 30 milhões de imóveis irregulares. São 30 milhões de imóveis irregulares. Hoje eu penso assim, foi uma virada de chave. Exatamente. Quando você entende isso, você começa a captar cliente. A Bruna está chegando, falando, você está querendo ser uma sessão coach, né? É uma sessão coach, que você ia falar de projeto de prefeitura, mas sessão coach, né? Para eu colocar isso na minha cabeça. Mas, gente, é isso que vende. Se você não acredita nisso, como é que você vai vender para o seu cliente uma regularização? Não faz sentido, eu estou te mostrando. Estou te mostrando que você precisa mostrar isso para ele, tá? Então, comece divulgando, o cliente precisa do seu serviço. Ele precisa, não tem mais ninguém para fazer para ele, ele precisa do seu serviço. Não tem gente aí. E outra, ainda trago mais notícias. Por quê? Se não tem gente, a gente está falando de cobrar caro pelo serviço. Quando você entende que o cliente precisa do seu serviço, quando você entende isso, o que acontece? Você pode cobrar alto pelo seu serviço. Você já entendeu? Peraí, Bruna, eu sou o profissional que atua com regularização de imóveis. E não tem gente no meu município. E o cliente precisa do meu serviço. Então, o que a gente pode fazer? Você cobra alto pelo serviço. Bruna, mas eu não me sinto seguro para isso. Mas você precisa cobrar caro por esse serviço. Porque ele não tem um comparativo ali para comparar com o seu serviço. Tá bom? Então, é uma área muito bem remunerada. Porque tem muita demanda, tem baixa concorrência, tem uma alta lucratividade. Tá? Tem uma alta lucratividade. Isso que eu falo, eu uso como referência a Ana Eveline, que está sempre presente em nossas lives, que ela está falando aí, né? Então, a Ana Eveline falou pra gente, né, sobre um serviço de 25 mil reais, tá? Esses dias, até comentei isso na live ontem, um desdobro foi feito, né, com um dos meus alunos, que ele cobrou 10 mil reais só pelo desdobro. Outra aluna minha cobrou por um serviço de regularização lá em São Paulo, cerca de 23 mil reais um serviço, 23 mil reais um projeto de regularização. Então, são áreas onde você precisa mostrar para o cliente por que ele precisa do seu serviço. Cara, 23 mil reais em um serviço. Eu não estou falando aqui, tipo, de situações, a Bruna está falando só dela. Não, eu estou falando de outros profissionais. A Neveline está aí para provar para vocês que ela cobra por esses serviços. Então, assim, é uma área que tem muita demanda. É uma área que tem muita demanda e é muito bem remunerada, tá? Então, hoje, o mínimo que você cobra por uma regularização de imóvel, o mínimo, você faz uma regularização ali no mesmo dia, praticamente, você faz o levantamento, faz o projeto, imprime o projeto, e aí vai pegar a assinatura do cliente para responsabilidade, o mínimo que você cobra é 3 mil reais. 3 mil reais. E quanto você ganharia se você trabalhasse numa empresa? Hoje em dia, para vocês terem noção, nas empresas estão pagando o quê? R$ 1.500 para um profissional, R$ 1.200. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Então, existe uma oportunidade, só que muita gente não consegue enxergar, que é a parte de regularização de imóveis, projetos de prefeitura. E o que acontece? Eu trago mais notícias ainda para vocês. Mais, tá? Mais notícias para vocês. Que é, hoje em dia, dentro do meu escritório, o que acontece? Como eu não tenho, assim, a gente não consegue ver concorrência nessa área, porque não tem profissional que atua. O cliente que vem, que ele regulariza o imóvel, ele vai lá e vende meu serviço. Ele vende. Então, eu comecei divulgando, eu comecei falando, o tempo inteiro falando, até chegar ao ponto onde eu atendi o meu cliente da melhor forma possível. Todo cliente que vinha, vou atender ele da melhor forma possível, vou entregar para ele, explicar para ele por que ele precisa regularizar. O que ele vai fazer? Ele vai vender meu serviço para outra pessoa. Dito e feito.
Hoje, os serviços que eu pego dentro do meu escritório são serviços indicados por outros profissionais, indicados por outros clientes. Ah, Bruno, mas você está falando isso, você está no patamar para você falar isso. Não, gente, eu comecei do zero. Eu nem sabia o que era regularização de imóveis, projeto de prefeitura, e ninguém me conhecia. Não tive ninguém para falar do meu serviço. Foi eu que plantei. Foi eu que fiz. Entendeu? E hoje eu trago isso aqui para vocês, eu falo isso aqui para vocês porque eu vivi. Eu passei por essa situação, eu sei o que me levou até lá, eu sei os altos e baixos que vocês vão passar, entendeu? Então, a ideia é eu te mostrar isso para que você, primeiramente, entenda para você passar isso para o seu cliente. A gente está falando de uma área de 30 milhões de imóveis irregulares. Ah, Bruna, que chato, você está falando de novo. Sim, eu quero que você canse de escutar que existe 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. 30 milhões. Gente, é muita oportunidade. É muita oportunidade. No seu município aí, metade dele está irregular. Imagina só regularização. E é um serviço sem fim. Aí o cliente, depois de um dia, regularizou. Ah, vou alterar um quartinho. Tem que regularizar de novo. Ou aprovar o projeto. Então, não tem fim. Pode juntar a gente tudo aqui para regularizar. Ainda vai ter mais processo, mais processo, mais processo, mais processo, mais processo. E aí sim por diante. Entenderam? Então é uma oportunidade muito grande, projeto de prefeitura e regularização de imóveis. E a gente está aqui no nosso esquenta, né? Para a gente preparar, que eu quero que você chegue lá dentro do nosso evento, nosso intensivo regularização de imóveis, com o olho literalmente saindo fogo, saindo brasa. Bruno, eu quero a cabeça pegando fogo, eu quero literalmente dominar essa área e eu vou mostrar para vocês nesse evento passo a passo simples para qualquer engenheiro, para qualquer arquiteto regularizar imóvel, aprovar projeto em prefeitura, mesmo sem ter experiência na área, mesmo sem nunca ter criado um projeto, entendeu? Então não deixe de participar. Tem gente que fala, eu vou participar, depois eu vou anotar na minha agenda, depois eu participo. E aí, se você não cadastra, você perde a aula. Então, você agora entendeu que o cliente precisa do seu serviço, não tem como fugir, o cliente precisa. Você pode cobrar caro porque não tem pessoas que fazem isso. Tem muita demanda, baixa concorrência, uma alta lucratividade. Então, é a sua oportunidade. É a sua oportunidade, tá? Então, você já entendeu isso, você consegue passar isso para o seu cliente.